Olá, boa noite, graça e paz. Que alegria estarmos aqui, podemos nos reunir, podemos compartilhar da palavra do Senhor. Essa semana foi um pouco diferente, né? A nossa reunião seria ontem, mas não foi possível realizar ontem porque eu tinha uma convocação do meu discipulador. É assim que funciona a visão celular. Eu tenho um pastor sobre a minha vida, eu tenho um discipulador que me acompanha e eu tenho que corresponder às convocações. Assim como é prazeroso que aqueles que estão debaixo da minha cobertura espiritual correspondam a toda a convocação que fazemos, né, para reuniões, para discipulados, para palavras de ensino, orações. Eu tenho que ser um modelo e eu tenho que corresponder a essas chamadas também. Então foi com muita alegria que ontem eu participei do meu discipulado com a nossa equipe, né, de pastores, com o nosso discipulador, apóstolo André Davi, que com muita honra é meu irmão, minha discipuladora, a apóstola Nilci, que com muita honra também é minha cunhada, mas eu digo que é minha irmã. É um prazer servir ao Senhor debaixo dessa cobertura. O Senhor é lindo, né? Ele nos agracia de tantas maneiras. Então eu quero dar boa noite a você que já chegou. Esse Facebook ele fica ocultando quem já chegou. E aí nós não conseguimos interagir, né? Mas eu tô vendo aí que o marido já chegou. Olá, marido, graça e paz, shalom, oiê. Thalita chegou. Que bênção, Thalita, graça e paz. José Carlos tá aí, graça e paz. Ismê, graça e paz, lindona você, amore, tudo bem? Sheila, graça e paz, seja bem-vinda. Beth, Elô, sejam muito bem-vindas, amo vocês. Bia, tudo bem, Bia? Saudade, amore. A Odete tá com a Thalita, que gostoso. Sarinha Mil Graus tá aí, que delícia. Sejam todos muito bem-vindos. A Érica, que gostoso, Érica. Graça e paz, seja bem-vinda. Eu creio que o Senhor vai falar grandemente aos nossos corações, que será uma noite prazerosa para nós com essa palavra. O Senhor, Ele ama nos orientar, Ele ama nos dar destino. Ele nos formou, nos criou e o Senhor tem um plano maravilhoso para cada um de nós. Esse plano, ele se iniciou muito antes que nós viéssemos à luz, que nós fôssemos gerados no ventre de nossas mães. Graça e paz, Marilena, que delícia, Marilena, quanto tempo, né? A gente não se vê, mas que bom que você tá por aqui. Shalom, Angélica, graça e paz, amor, e Deus te abençoe. Que coisa boa, muito bom. Graça e paz, Silvia, tudo bem? Deus te abençoe, que seja uma noite gloriosa para nós todos. E como eu estava falando, o Senhor ele tem um plano maravilhoso para cada um de nós. O Senhor tem uma história escrita para cada um de nós. Essa história ela se inicia muito antes que a gente venha à luz desse mundo. Então, e o plano que o Senhor traçou para nós, ele é perfeito. É um plano bom e agradável. Então o Senhor planeja boas coisas para nós. Muitas vezes a nossa escolha do nosso destino, né? Nós escolhemos a escolha que nós fazemos para o nosso destino. Elas roubam aquilo que o Senhor planejou para nós. Mas se nós estivermos firmados no Senhor, se nós estivermos aliançados com o Senhor, realmente nós vamos desfrutar de tudo aquilo que Ele já planejou.
E eu creio que essa será uma noite gloriosa, onde o Senhor vai falar fortemente conosco. Dona Teira, meu amor, graça e paz, seja muito bem-vinda. Que alegria, é tão bom iniciar a live e ter com quem fazer essa troca aqui da mensagem, né? E a live iniciou 5 minutos, tá todo mundo aí, todo mundo saudoso, todos aí, eu creio que na expectativa, né, daquilo que o Senhor vai falar. Eu quero adorar o Senhor um pouquinho com você, diante dessa música. Quando essa música surgiu, né, esse hino, ele falou muito ao meu coração e eu creio que falou ao teu coração também. Faz um tempo já que eu não ouvia, né, esse hino, mas eu creio que ele vai falar com você. Ele falou muito ao meu coração. Vamos desfrutar dele um pouquinho. Graça e paz, Cá, linda, amo você, Deus te abençoe. Fale com o Senhor, deixa ele tocar no teu coração através desse hino, desse louvor. Se entregue ao Senhor em nome de Jesus. Kátia, graça e paz. Geice, seja bem-vinda, meu amor. Deus te abençoe, que gostoso. Diga para o Senhor que está a tua alma, para que o teu coração possa ouvir a voz do Senhor. É só assim que nós podemos senti-lo, ouvindo o Senhor, com o Senhor por perto, com o Senhor em nós. Nós não nos sentimos sós, nos sentimos acompanhadas e muito bem acompanhadas. Você já descobriu que tudo que você precisa é estar no Senhor? Nosso coração é teimoso, né? Para admitir que nós precisamos dele. Então vamos declarar: preciso acreditar e confiar no que você me diz. Cante, adore ao Senhor da minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Sei que mesmo sem entender, você está no controle. Então, temos no meu coração, minha mente, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, dançar no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar as muitas águas do que garantirão o amor. E você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas do que garantirão o amor. E você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo isso você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando e assegurando de que tudo vai ficar bem. O
vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei se quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando e assegurando de que tudo vai ficar bem, vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, queima minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Na verdade, descobri que tudo eu preciso está em ti. Declare isso. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar, confiar no que você me diz. Aleluia, aleluia, Senhor. Senhor, que tu sejas louvado e engrandecido, meu Pai. Senhor, estamos aqui reunidos, ó Deus. Estamos num só propósito, te buscar, te encontrar, te ouvir, Senhor. Papai, Papai, nós nos rendemos do nosso eu natural, do nosso humanismo, da nossa racionalidade. Nós nos rendemos, nós nos esvaziamos de nós mesmos agora, para que o Senhor possa falar conosco, para que o Senhor possa realmente alcançar o nosso coração. Não iremos fazer resistência para toda a palavra que o Senhor tem para nos entregar. Não faremos resistência e nem dificuldade para compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar, Pai. Abrimos o nosso coração para receber a boa palavra, que ela venha sobre nós como uma semente, vem sobre a boa terra, cai, germina e produz frutos, e frutos que permanecem, frutos que valem a pena. Que assim seja o teu ensinamento às nossas vidas nesta noite, Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo, doce amigo Espírito Santo. Como te amamos, como queremos que o Senhor se manifeste no nosso meio de forma gloriosa. Que assim o Senhor possa fazer, em o nome do Senhor Jesus. E tudo aquilo que for para atrapalhar, interromper, perturbar, recortar a fala do Senhor conosco nessa noite, nós repreendemos, nós damos ordem a toda força contrária do Senhor, que esteja agora inoperante, que esteja agora manietada, em o nome do Senhor Jesus, para que o Senhor fale de forma gloriosa conosco e de forma que venha a palavra fazer efeito em nós e através de nós. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém, amém e glória a Deus. Que coisa mais boa,
Que coisa mais boa é essa comunhão. Que coisa maravilhosa essa presença. Você está sentindo a presença do Senhor aí? É tão bom, é tão bom. E o Senhor, Ele só age assim, na nossa comunhão. Desta forma é na nossa comunhão. O Senhor, Ele se manifesta de formas tão grandiosas, tão maravilhosas, de formas tão diversas, quando nós nos achegamos a Ele em oração. Mas quando nós estamos aqui, nessa comunhão, quando nós estamos ligados aqui, essa é a forma única que o Senhor se manifesta. Por isso nós o sentimos dessa forma tão intensa. Su, eu tô te vendo aí, amiga. Que delícia, que prazer. Quanta honra ter você aqui. Deus te abençoe. Eu viajei aí também, que gostoso. É muito bom. Todos vocês, porque temos rapazes aqui conosco, né? Me trazem uma alegria imensa. É prazeroso demais poder compartilhar da palavra de Deus com vocês. E hoje, o Senhor trouxe um tema que, na verdade, Ele falou comigo no sábado. E para variar, né? O Senhor tem que falar, desenhar, e eu entendo. Eu fiquei meditando nessa palavra, buscando entender a essência daquilo que o Senhor queria falar conosco. E então o Senhor nos coloca hoje o tema triunfando na aflição. Olha, alguém possa compartilhar, Kátia, compartilha a live com a Letícia. Se alguém puder compartilhar com a Letícia, eu já passei o link para a Letícia, ela não tem Facebook, a nora da Kátia. E ela não está conseguindo abrir. Então, se alguém tiver o telefone da Letícia, que agora eu não consigo mais compartilhar com ela. Se alguém tiver o telefone dela, compartilha aí, tá bom? Ela não tem Facebook, mas pelo link ela consegue entrar. Kátia, dá essa força para ela aí, tá bom? Ai, que delícia, povo, que delícia. Triunfando na aflição. Deus é muito bom. O Senhor nos faz triunfar. É o projeto dele, é o propósito dele nos fazer triunfar. Mas triunfar sobre a aflição é a estratégia do Senhor em nós. Então eu queria te fazer uma pergunta para nós iniciarmos. Você se lembra de algum momento muito difícil da sua vida? Você se lembra de algum momento difícil que você passou? E aí, como foi? Como que você se sentiu? Como foi essa experiência? Você pediu ajuda para alguém? Você compartilhou isso com alguém? Como foi que você venceu essa aflição, esse momento difícil? Você triunfou sobre ele? Então, se você quiser compartilhar aí, amém, escreve, mas que você possa refletir. Qual ou quais foram os momentos difíceis da sua vida, da sua caminhada, da sua história? Como você superou esse momento? Como você se sentiu dentro dele? Você pediu ajuda para alguém? Nós nos sentimos muitas vezes péssimas, impotentes diante de situações de aflições, não é? Muitas vezes nós procuramos um ombro, procuramos um apoio com quem dividir, mas fica difícil também. Então, nós temos o Senhor para dividir. E nessa noite eu quero compartilhar um texto com você, que nós vamos ter condições de entender o que é triunfar sobre a aflição. Mas antes eu preciso dar boa noite para uma linda que tá aí. Mamãe! Que delícia, mamãe! A senhora aqui com a gente. Benção, mamãe! Te amo. Que Deus abençoe a senhora também. Vamos lá? A Renata. Oi, amore! Boa noite. Graça e paz. Que Deus abençoe você. Beijo nos meninos. E vamos que vamos. Permanece aí. Vamos lá, pessoal? O nosso texto hoje para leitura está no livro de Marcos, capítulo 14.
dos versos 34 a 42. Eu vou precisar ler tudo isso com você, mas está bem interessante. Tá bem interessante. Essa mesma palavra a gente vai encontrar no livro de Mateus, no capítulo 26. Mas eu preferi a versão que está em Marcos, tá? Marcos 14, do 34 ao 42. Posso ler? Me acompanha aí. Olha, diz assim: E lhes disse: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. Quem dizia isso? O Senhor Jesus. E dizia assim o Senhor Jesus: Abba, Pai, tudo é possível para ti. Afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro: Você está dormindo? Não pôde vigiar nem por uma hora? E continua: Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, encontrou-os dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. E eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. E eis que o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. É assim. Então essa é a palavra, esse texto que nós lemos são declarações do Senhor Jesus na noite em que ele foi traído, na noite em que ele foi posto no sacrifício da crucificação. O Senhor Jesus, ele diz: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Significa com isso, o Senhor Jesus, ele quer dizer que a natureza humana ela é frágil. A natureza humana possui debilidades, enquanto o espírito deseja fazer o bem, enquanto o espírito deseja estar forte. A carne, ela tem as suas debilidades, tem as suas fraquezas, tem as suas limitações. Jesus disse então essas palavras enquanto ele estava indo para o jardim do Getsêmani, onde ele orava, onde ele sabia que a sua morte estava próxima. Muita gente interpreta esse texto, né? A carne é fraca. Interpreta essa declaração de forma errada, dando a intenção, dando a possibilidade de que o Senhor Jesus, ele reconhece que a carne, a natureza humana, ela pode ser pecadora e pode ser um pecado recorrente. Eu falhei aqui, eu peço perdão. Eu falhei ali, eu peço perdão de novo. Eu errei aqui, ai Senhor. Sabe aquelas pessoas que dizem assim: ai, se for pecado, ai, que Deus me perdoe, que eu tô pecando? Isso, muitos vão se encontrar respaldados achando que quando o Senhor Jesus diz a carne é fraca, ele estava se referindo a isso. Muito pelo contrário. Ele estava se limitando a carne no sentido físico, não no sentido espiritual, no sentido pecaminoso. Muitas pessoas, então, querem encontrar respaldo na palavra de Deus para querer estar com Cristo, mas vivendo ainda uma vida de pecado e não abrindo mão do pecado para ter uma vida separada, uma vida santa ao Senhor. A declaração que Jesus fez nada tem a ver com esse tipo de entendimento da fraqueza da carne no sentido do pecado. Isso precisa ficar muito claro para nós, para que a gente possa entender o desenrolar do resto dessa história. Então, quando Jesus disse a carne é fraca, ele estava ali
mercê a pouco tempo, a poucos segundos de ser traído e de ser preso para ser morto. Então o Senhor Jesus sabia das aflições que a carne pode passar, porque ele não estava ali numa condição de um corpo glorificado, ele não estava ali na condição de um Deus, ele estava ali na condição de um homem que teve uma vida correta, ilibada, limpa, né, modelo, mas ele estava ali numa condição de homem, sujeito a dores, sujeito a temores, sujeito a insegurança, sujeito a aflições. O Senhor Jesus estava assim ali, né? Então, naquela noite, ele estava passando por um momento muito difícil. Já pensou se nós pudéssemos saber quando nós passaríamos por aflições? Se nós pudéssemos saber, ó, a aflição está chegando, é agora, é daqui a pouco que a aflição vai chegar até mim. E ela vai ser assim, 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 assim. Se nós soubéssemos com detalhes quais aflições iríamos passar e quanto tempo falta para ela chegar, ah, meu Deus, eu teria vontade de sair correndo, de dizer, não, por favor, não vai dar. Correria, faria tudo da melhor maneira para que eu não tivesse que passar por aquilo. E com você, como seria, né? Então o Senhor Jesus, ele mesmo declarou que ele estava enfrentando uma enorme angústia. Se você for lá no livro de Mateus, no capítulo 26, no verso 38, Jesus ele declara, eu estou passando por enorme angústia. Tudo isso porque Jesus estava prestes a tomar o cálice amargo que lhe foi proposto. O próprio Deus propôs a Cristo. Cristo veio à terra com o propósito, tomar o cálice amargo, que era carregar o pecado da humanidade sobre si. Então o Senhor Jesus, sabendo do que estava para correr na história, ele diz assim, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Esse cálice era o peso dos nossos pecados. Esse cálice era o peso das aflições, das angústias, de todo o pecado da humanidade que ele decidiu tomar sobre si. Então, naquele momento decisivo da história, da redenção, da salvação da humanidade, Jesus ele vai até o Getsemane e o que ele vai fazer lá? Orar. Se você tivesse poucos minutos de vida, poucos instantes de vida, o que será que você ia fazer? O Senhor Jesus, ele foi orar, ele foi falar com Deus, ele foi ter um particular com o Senhor. Então, os nossos poucos instantes de vida nós queremos aproveitar. Qual seria a maneira mais proveitosa? Cristo foi orar. Se ele é o nosso modelo, se ele só fazia coisas sábias e perfeitas, então para nós também. O melhor que podemos fazer nas horas de aflições, de angústia, de dor, onde parece que nada mais vai funcionar, é orar e não sair correndo, buscando resultados, buscando saída, buscando soluções. A nossa solução vem do Senhor. Ele nos criou, nos formou, ele que fez o nosso projeto, ele conhece céu e terra, ele sabe do futuro, do amanhã, bem como ele estava conosco ontem, bem como ele está conosco hoje. Então, o mais precioso que nós podemos fazer na nossa vida é orar. Ali, então, o Senhor Jesus, ele convidou 3 dos seus discípulos, 3 dos mais chegados. Você tem 3 amigos que você possa confiar, que você possa contar? Você tem 3 ombros, né? Muitas vezes nós queremos alguém, ora comigo, fica comigo, me dá uma ajuda, olha, escuta, eu tô com tal e tal problema, simplesmente para compartilharmos. O Senhor Jesus, ele chamou Pedro, Tiago e João, os 3 do barquinho, né? Os 3 que viviam no barquinho, eram os melhores, eram os mais chegados, não os melhores discípulos, mas eles eram os mais chegados em Jesus, aqueles que tinham mais intimidade com o Senhor. Então, na aflição, nós vamos buscar quem possa nos dar refúgio.
Na aflição, nós vamos buscar quem possa realmente nos dar respaldo, estar conosco na oração, né? E não buscar aqueles amigos que vão só simplesmente concordar com a nossa dor ou dar algum palpite estranho que vá nos afastar do Senhor. Nós temos que buscar aquele que tem a linguagem de Cristo também, aquele que tem a linguagem do Senhor, que sabe se achegar ao Pai, que sabe falar com Deus. Esses são os melhores amigos para as horas de aflições. Então o Senhor, ele disse assim, ó, Pedro, Tiago, João, fiquem aqui comigo, vigiando e orando. E aí ele se afastou um pouco, que ele foi orar, ele foi ter um particular com Deus. E aí o Senhor Jesus voltou. Os 3 rapazes que Jesus confiava, os 3 amigão do peito, eles estavam dormindo. Ai, mal, o Senhor Jesus saiu. E aqueles homens, se o Senhor Jesus chamou esses homens para essa hora, para esse momento de tamanha dificuldade, ele sabia quem ele estava chamando. Ele não chamou os fracotes da oração, que não tinha intimidade com Deus, que não tinha tutano no osso, como eu costumo dizer, né? Ele sabia que esses eram varões de guerra, né? Pensa, Pedro, Tiago e João. Meu Deus, como João tinha intimidade com Deus. Então o Senhor Jesus chamou eles e eles dormiram. E o Senhor Jesus veio e deu alerta. Ei, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Entendem isso? O Senhor Jesus olhou para aquela situação, o Senhor Jesus viu meus fiéis escudeiros, meus amigos, os varões de guerra. Olha só, o Senhor sabia que o espírito deles estava pronto, mas sabia que eles estavam também em tamanha aflição, sentindo tudo aquilo que estava por vir, que entraram em confusão nas emoções e não aguentaram e tomaram e caíram no sono. Antes de dizer, então, Jesus, antes de dizer que a carne é fraca, ele disse, o espírito está pronto. Quer dizer, estamos ligados a Deus. Se nós não nos propusermos a resistir, a entrar em oração, a buscar o Senhor e ficar firme, a carne vai prosseguir. Mesmo que a gente tenha algumas falhas, mesmo que na oração de hoje você durma, o Senhor, ele está contigo. O teu espírito está ligado ao Senhor. Um espírito forte sustenta uma alma fraca, mas uma alma forte, ela desvia um espírito fraco. Nós temos que estar ligados no Senhor para que ele nos fortaleça em espírito, porque aí nós vamos permanecer. O Senhor Jesus sabia que não era falta de amor, não era falta de compaixão, de consideração, de nada. Os discípulos só estavam em aflição. Então, evidentemente, quando ele diz o Espírito está pronto, ele não está falando do Espírito Santo. Ele está falando do nosso espírito, da nossa parte. Nós somos trinos. Corpo, alma e espírito. Corpo é o físico, alma são as nossas emoções e o espírito é aquilo que nos liga ao Senhor, é a forma que nos une a Deus, que nós podemos ouvir ao Senhor, é pelo nosso espírito. Então, quando a Bíblia escrever assim, espírito com E minúsculo, com a inicial minúscula, em letra minúscula, é o nosso espírito do nosso templo, não o Espírito Santo de Deus. Então, através do nosso espírito é que nós cultuamos a Deus. Através do nosso espírito é que nós recebemos o favor de Deus. Jesus, ele disse que os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Isso está lá no livro de João 4:23. O Senhor Jesus, ele entendia o sentido da fraqueza humana. Ele estava ali em aflição. Se ele não tivesse em tremenda aflição, ele não teria precisado reunir os teus discípulos mais chegados. E também ele não pediria ao Pai, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse peso, essa dificuldade, esse fardo, essa angústia, essa aflição.
E ao mesmo tempo, o Espírito do Senhor Jesus estava pronto. E ele dizia, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Eu não quero saber do meu eu. O meu eu são as minhas emoções, o meu eu é a minha alma. Eu quero saber daquilo que o Senhor preparou para mim, da tua vontade se cumprir em mim. Eu quero permanecer firme, então eu vou aguentar. Foi aí que ele levantou, viu? Ele foi orar 3 vezes. Ele foi, voltou os discípulos dormindo. Ele foi, voltou os discípulos dormindo. Ele orou pela 3ª vez e ele disse assim: ei, agora vambora, porque já chegou a minha hora, o traidor tá chegando e essa é a hora em que chegamos ao fim. Então o Senhor Jesus entendia o que era fraqueza. Se você for lá no livro de Hebreus, no capítulo 4, no verso 15, está escrito assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas permaneceu sem pecado. Olha isso, entenda isso. Tá dizendo lá, o apóstolo, quem escreveu, né, no livro de Hebreus, possivelmente seja o apóstolo Paulo. Tá escrito assim: não temos um sumo sacerdote que não conhece as nossas aflições. O que estava conosco, o sumo sacerdote que está sobre as nossas vidas, ele conhece muito bem as nossas aflições. Ele sabe muito bem da nossa humanidade, porque ele foi humano, ele viveu na carne como nós e ele padeceu. Ele sofreu aflições, ele sofreu angústias, ele se viu fraco no seu último dia, porém, ele foi tentado, mas ele foi aprovado. E aí ele está dizendo para nós: ei, nas suas fraquezas, não busque escape, não busque desculpa para o seu pecado, nas suas fraquezas, não endoideça, não perca o caminho que o Senhor te colocou. Não desvie do Senhor nas suas fraquezas, permaneça com Deus, permaneça firme no propósito. Nós fizemos o Cá Entre Nós na segunda-feira e eu comentava com a Angélica que muitas vezes, nas horas de angústia, nas horas de aflições, nas horas em que nós oramos e que parece que as orações não são ouvidas, muitos se revoltam com Deus e ficam contra Deus, como se Deus fosse o culpado de toda a situação caótica que nós vivemos. Ao invés da gente se revoltar com o diabo, muitos se revoltam com Deus, porque Deus não está ouvindo, porque Deus não está respondendo, porque Deus está demorando, porque Deus não está fazendo. Está errado. A nossa revolta não deve ser com o Senhor. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador, é Ele que nos sustenta sobre a face da terra. As nossas revoltas, angústias, nós temos que saber que existe um inimigo das nossas almas. Existe um adversário. Sabia que no grego a palavra adversário significa Satanás? Sabia? Quem é adversário contra nós está do lado contrário, está no sentido oposto. Aquilo que nós buscamos, ele busca o oposto, então não está conosco. Adversário significa Satanás no grego. Então o Senhor Jesus, ele está dizendo: ei, permaneça firme, permaneça firme, permaneça firme. Ele diz: o espírito está pronto, a carne é fraca. Se a sua carne é fraca, busca refúgio no Senhor. Então basicamente Jesus estava dizendo que o espírito está sempre disposto. A carne, muitas vezes, ela tem debilidades naturais. Ela não acompanha essa disposição total do espírito. Sabe quando o Senhor vai te acordar de madrugada? Que você perde o sono e fica relutando, dizendo: ai, vou virar para cá, vou virar para lá, vou levantar, vou no banheiro, mas já vou voltar, vou até de olhos fechados para não perder o sono. E você tem, sabe, aquele incômodo de que, puxa, eu podia orar, né? Ah, mas eu não vou orar, vai que eu fico com sono depois, vai que o dia não rende, eu tenho tanto compromisso. Não é assim, não. Nós temos que deixar o espírito forte conduzir a nossa carne, que muitas vezes é fraca. Ai, o Senhor conhece as nossas debilidades. O Senhor
Realmente ele deixa claro que o comportamento dos discípulos não era maldade ou falta de amor, nem falta de parceria, mas era debilidade de alma, debilidade na carne. Naquela noite, no Getsemane, os discípulos de Jesus, eles estavam numa verdadeira aflição, numa verdadeira batalha entre o espírito forte, que sabiam o que tinha que fazer, que já estavam prevendo o que ia acontecer, que aquele mestre, aquele discipulador, aquele Senhor que estava com eles em todo o tempo ali, que ele ia morrer, que ele ia passar pela cruz, que ele ia ser crucificado pelo Espírito. Os discípulos estavam sabendo disso. E aí, na carne, eles não resistiram a essas aflições. O espírito de cada um deles estava disposto a atender o pedido do Senhor Jesus, a permanecer alerta em oração. Ele diz: vigiem comigo e orem comigo. Mas a fraca carne estava conduzindo-os ao sono e assim, de certa forma, os tornando vulneráveis aos desejos de Satanás. Satanás não quer que a gente entre em oração. Satanás não quer que a gente dedique jejum ao Senhor em prol daquela situação, porque a Bíblia diz que existem castas, existem problemas, existem guerras, dificuldades, existem alguns demônios, alguns adversários que vêm contra nós, que só bate em retirada com jejum e oração. Então, muitas vezes a nossa carne fraca não quer jejuar e não quer orar. As horas que nós devemos mais nos pôr em jejum e oração são as horas que nós mais não queremos. Entende isso? É controverso, né? Mas a carne é fraca. Porém, o Espírito está pronto. O Espírito sempre vai nos dar o alerta, porque ouve a voz do Senhor. Porém, Jesus, com toda essa situação, né? Os soldados romanos estando para chegar, ali Judas estando para vir e denunciar ao Senhor Jesus, entregando-os, né? Entregando aos seus inimigos, aos soldados, e vendo ali, né? Os meus amigos não conseguiram vigiar, orar nem uma horinha sequer comigo. Porém, diante de tudo isso, Jesus, ele triunfou sobre esta aflição toda. Mesmo com o insucesso dos discípulos, Jesus, ele triunfou sobre a aflição. Mesmo com o insucesso de tudo que está à sua volta, de tudo que você tem expectativa de que vai dar certo, todas as tentativas de que foram frustradas, não tem problema. Você vai triunfar sobre as tuas aflições. Amém? Diga: eu vou triunfar sobre as minhas aflições. Declare isso: eu vou triunfar sobre as minhas aflições. Sabe por quê? Por que você pode declarar isso com tamanha convicção, certeza de que isso é realidade? Porque o Senhor, ele é contigo. Ele prometeu. Se ele prometeu, ele cumpre. O Senhor é contigo. Você vai triunfar sobre as tuas aflições. Então, veja bem, é diferente ser bem-sucedido de ser triunfante. Entendeu isso? Sucesso é diferente de triunfo. Ué, mas sucesso achei que era a mesma coisa que triunfo. Sucesso é quando nós concluímos uma situação com êxito. O triunfo é quando nós vencemos além do natural. É quando tudo aquilo ao qual nós tínhamos como expectativa de derrota, a vitória sobrepôs sobre aquela situação e fomos vencedores. Sabe? Um soldado, quando ele vai para a guerra, ele vai para morrer. Ele vai para morrer. O lucro é viver. Então, o triunfo é viver sobre o lucro, é comemorar a guerra vencida, a vitória por continuar vivo. Isso é triunfar.
Uma pessoa de sucesso, aliás, uma pessoa de sucesso, ela pode não ser uma pessoa triunfante, sabia? É possível um homem ser bem-sucedido na sociedade e ele ser, dentro da sua casa, uma pessoa fracassada. Sabia disso? Pensa comigo. Você conhece algumas pessoas de sucesso, sim? Você sabe como que chama o fundador da Apple mesmo? Steve Jobs. Ele era um cara de sucesso, mas ele não triunfou na sua vida. Na sua vida pessoal, ele foi fracassado. Ele construiu uma família que não deu certo. Ele morreu com doença grave e solitário. Com todo o dinheiro que ele tinha, ele não pôde desfrutar do prazer de viver em família, de conhecer a um Deus maravilhoso e de desfrutar da vida eterna. Entende? Então, muitas vezes nós obtemos sucesso na vida, mas pode ser na vida profissional em alguma área e podemos ter na nossa vida pessoal uma vida de fracasso. Então, nada vale a pena. Jesus é o nosso maior exemplo de triunfo, mesmo diante de aflições assim impensadas, ele triunfou. E como nós podemos triunfar? Como você pode triunfar? Já pensou isso? Como é que você pode triunfar? Provérbios 18, verso 7 diz: a boca do tolo é a sua própria destruição e os seus lábios um laço para sua alma. Eu vou repetir. Eu vou repetir para que você possa realmente memorizar, entender isso. Olha, a boca do tolo é a sua própria destruição e os seus lábios é laço para a sua alma. Quer dizer, os seus lábios são traição para a sua alma. Nós devemos proteger o nosso coração para que ele não seja envenenado diante dos problemas que nós temos que viver no nosso dia a dia. Entende isso? A nossa boca, ela pode tanto falar coisas que edificam, mas ela pode tanto falar coisas que nos destroem. Quanto mais nós falamos e declaramos os nossos problemas e ficamos remoendo nos nossos problemas e contando para todo mundo, e aquilo que você vai falando, você vai se alimentando daquilo, aquela ira, aquela raiva, aquela coisa sem solução, com gosto azedo, amargo, aquilo vai te adoecendo. E nós nos tornamos pessoas tóxicas, que só conseguimos falar de problema. A pessoa tóxica, o primeiro que ela intoxica é a si mesmo. Entende isso? Então, o Senhor, Ele nos dá instruções que nós devemos ser maior do que os nossos problemas. Nós temos que saber e temos que declarar que o nosso Deus é muito maior do que os nossos problemas. Ao invés de nós ficarmos declarando as nossas aflições, as nossas angústias, nós temos que declarar que nós servimos a um Deus que faz milagre, que nós servimos a um Deus que é o nosso Pai, o Todo-Poderoso, e que vai reverter essa situação de aflição que estamos passando, que vai nos dar a vitória, que vai nos fazer triunfar sobre essa situação, em o nome do Senhor Jesus. Então nós temos que parar de olhar somente para o problema. Nós temos que parar de olhar somente para o problema e nós temos que começar a olhar mais para o Senhor e declarar a nossa vitória. A nossa vitória. Então, olha só. Como é bom. O Senhor Jesus, Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, né? Mas que nós devíamos ter bom ânimo. Então, nós sabemos que aqui nós vamos ter aflições.
Mas nós vamos vencer toda e qualquer aflição, será vencida mediante o Senhor agindo em nós. Se nós estamos tóxicas, estamos doentes, não podemos salvar a nós mesmas, não podemos fazer nada de bom, nem por nós, nem pelo outro. Entende? Então eu não sei qual é a sua angústia, eu não sei qual é a sua aflição, eu não sei qual o terror que você está passando, não sei se você está já no jardim do Getsemane, porque a aflição está aí na beira, você está vendo que o problema está cada vez mais próximo, você chamou os seus amigos, eles dormiram, você está se sentindo só. Eu não sei se você está nessa situação, mas eu sei que você serve a um Deus que faz milagre e que é muito maior do que o seu problema e que diz: ei, no mundo você vai ter aflições, mas fica tranquila, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo, você vai vencer também. Todas as promessas do Senhor se cumprirão nas nossas vidas. Nós não vamos passar dessa vida, daqui para a vida eterna, sem que as promessas do Senhor se cumpram em nós. Então nós temos que falar mais com Deus do que com o problema e do que sobre o problema. Nós temos que declarar aquilo que Deus já fez em nós. Ai, Deus nunca operou um milagre assim na minha vida, mas você já ouviu o que Ele fez na vida de alguém. A Bíblia está cheia de relatos, de testemunhos daquilo que Deus operou. Abre a Bíblia, vai ler a Bíblia que você vai ver que Ele fez milagre ainda maior daquilo que você precisa já na vida de alguém. Está lá registrado para que a gente possa se lembrar dessas situações. Mas vamos lá, ainda não acabou. O Senhor, Ele quer nos ensinar hoje a descobrir o caminho do triunfo. Como é que seremos aptas a triunfar? Vamos lá. Segura aí na sua cadeira, que agora é o momento, tá bom? Aleluia! Então, primeiro ponto. Triunfa aquele que não deixa as circunstâncias mudarem o rumo do seu coração. Escreve aí. Triunfa aquele que não deixa as circunstâncias mudarem o rumo do seu coração. As minhas dificuldades não podem mudar o meu discurso, não pode mudar a minha fé, não pode mudar o meu destino. Veja bem, os amigos mais íntimos de Jesus, eles estavam dormindo. O peso e a sombra da morte que vinha sobre Jesus não foi suficiente para mudar o coração de Jesus. Então o Senhor disse assim, Ele bradou, né? Ele disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Mas essa tristeza, ela não foi suficiente para mudar o rumo do seu pensamento, o rumo do seu coração. Nem as alegrias que ele já tinha passado, nem a tristeza que ele estava passando, nada mudou o rumo do coração do Senhor Jesus. Ele estava triste, mas ele continuava a dizer sem vacilar. Ele disse para o Pai: contudo, não quero que seja feita a minha vontade, mas que seja feito como o Senhor quer, Pai. Olha isso, que coisa mais linda. O coração de Jesus, ele é o mesmo. Ele tinha as vontades de renunciar a esse sacrifício. Ele tinha vontade de voltar atrás. Se a gente disser, não, Jesus não tinha, ele ia encarar tudinho, ele sabia por onde ia passar e tal. Mas não, fica claro aqui que ele teve desejo de renunciar a essa situação de sofrimento, mas ele não deixou o seu coração mudar, ele permaneceu firme em Deus. Eu tenho um propósito com Deus. E o melhor o Senhor já separou para a minha vida. As circunstâncias não mudaram o coração de Jesus. As circunstâncias que estão à nossa volta não podem mudar o nosso coração. Entende isso? Ai, como Deus é bom, né? Ele não permitiu que os momentos de dificuldades alterassem o conteúdo da sua história, os propósitos que já estavam no seu coração. Você sabe que a sua família vai ser restaurada pelo Senhor Jesus? Você sabe que seu filho, que está te dando aflições, angústia, medo, que
tá aí fugindo do seu controle, você sabe que ele vai ser motivo de muita alegria para você? Você sabe que a sua situação financeira que hoje tá aqui, ó, que você vai estar por cabeça e não por cauda, que você vai ter dinheiro até para emprestar a muita gente e não vai mais precisar tomar emprestado? Você sabe a sua saúde que tá aí capengando, que você não tá sabendo como se livrar disso, que você nem tá visualizando a tua cura? Você sabe que o Senhor Jesus, ele tem cura para você completa? Então, não deixa teu coração, né? Não deixa as circunstâncias que estão à tua volta mudar teu coração. Você vai triunfar, você vai triunfar. Não permita que esses momentos difíceis arranquem os propósitos que já estão no teu coração. Deus quer mais de nós, Ele quer mais de nós, ao ponto de nós dizermos: Pai, que não seja feita a minha vontade. Você sabia? Hoje eu estava lendo um artigo. Todo ser vivente já teve vontade de morrer um dia. Sim, todo ser vivente já teve vontade de morrer um dia. E eu lanço essa palavra aqui sem receio de errar. Você já teve vontade de morrer um dia, você só não teve coragem de se matar. Tô errada? Eu já tive vontade de morrer um dia, mas eu só não tive coragem de me matar. Aleluia, glória a Deus. Mas existem pessoas que têm coragem de tentar contra a sua própria vida, de tirar a sua própria vida. Tem vezes que dá errado e fica aquele caos, né? Aquela pessoa, né, com dificuldade, dependendo de outras pessoas para cuidarem dela e tudo mais. Então, só o Senhor é que tem esse direito, né? De tirar a vida. Ele dá a vida, Ele tira a vida conforme é o projeto, é o propósito. Então, nós temos que renunciar à nossa vontade para podermos triunfar. Você quer ser triunfante? Aprenda com Jesus. Então eu tenho uma pergunta agora para você. Na sua opinião, por que a desistência é a pior derrota? Você entendeu a pergunta? Na sua opinião, por que a desistência é a pior derrota? Por que a desistência é a pior derrota? Porque se nós estamos enfrentando uma dificuldade e eu paro de lutar, eu desisti. A derrota já é iminente, ela tá ali, ela tá estabelecida, o caos tá ali. Se eu não lutar contra o caos vai ser instalado. Então você já ouviu aquela frase? O não eu já tenho. Se eu for em busca do sim e conseguir, eu tô no lucro. Então você tem que ver dessa forma. Porque a palavra do Senhor diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Concorda comigo? Então, se eu tô no caos, isso vai contribuir para o meu bem. Se eu tô no caos e não venci, Deus vai transformar aquela desgraceira em bênção. Se eu tô no caos e venci, eu tô no lucro, porque a derrota eu já tinha. É isso. Então nós temos realmente que ver que a desistência ela não nos traz lucro algum. A desistência ela não nos promove. Olha lá, o marido tá falando que ele falou isso hoje. Não somos derrotados quando perdemos, mas quando desistimos. É isso mesmo, marido. É isso mesmo, pastor Luiz. Nós somos derrotados quando desistimos. Ai, Deus é lindo, né? Então, Mateus 24:13 diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha isso. Nós temos que perseverar até o fim, que aí nós vamos triunfar, nós vamos receber a salvação. Nós temos que permanecer no Senhor, sabendo que é de glória em glória que se vem a vitória. Hoje o dia tá difícil, não tem problema, eu tenho que continuar lutando. Amanhã continua difícil, tem problema, eu vou continuar lutando, porque as nossas forças não vão se esgotar, porque o Senhor diz que o fardo ao qual nós temos que carregar, ele não é maior, mais pesado do que nós suportamos. Então vambora, se tem um limão, faz a limonada. Eu já ando fazendo até um mousse de limão, para o negócio ficar melhor ainda. E vamos que vamos, porque o Senhor, Ele é por nós. Segundo ponto, como triunfar? Triunfa aquele que nunca se deixa derrotar antes do tempo. Sabe quando chega o fim da tua vida? O fim da situação? É quando a vitória vem. Porque se
você declarar o fim antes da vitória, não é o fim. Não é o fim. Jesus, ele estava esmagado debaixo daquele problema, daquela pressão, daquele momento que ele estava vivendo, prestes a ser crucificado. Mas ele não fez o que nós muitas vezes fazemos. Nós temos vontade de desaparecer. Nós temos vontade de dizer, que se vire, que se dane. Uns falam, joguei a toalha, joguei para o alto, virei as costas, eu vou sair correndo, eu vou entrar debaixo da cama. Nós não podemos fazer isso. O que foi que Jesus fez na sua maior aflição, na sua maior angústia? Ele diz, eu vou voltar e vou orar. Ele veio aflito para ver os amigos, ele estava dormindo. Acordou os amigos e voltou para orar. Aí depois ele veio olhar de novo. Ei, estão dormindo. Ei. O que ele fez? Voltou para orar. Então o que nós temos que fazer nas nossas aflições? Orar. Não foi suficiente? O que eu tenho que fazer? Voltar a orar. Não deu certo? O que eu vou fazer? Vou continuar orando. O Senhor é quem faz. A nossa parte é orar. A nossa parte é crer. A nossa parte é gerar um milagre através da nossa conversa com o Senhor. O homem triunfante é aquele que não se desespera antes da hora. E a hora do desespero não vai chegar, porque quem vai chegar é o socorro do Senhor. Aquele que não se abate antes do momento, esse triunfa. A alma de Jesus estava angustiada até a morte. Ele diz, eu estou angustiado, eu estou tão assim, preocupado, eu tô tão chateado, eu tô tão nervoso até a morte. Foi ele que disse isso, mas o que Jesus faz? Ele ora uma vez, ele ora duas vezes, ele ora três vezes, ele espera em Deus, ele não tem resposta nenhuma para aquela situação. Ele mesmo não tem o que fazer. E ele sabia que ele ia morrer. E ele triunfou sobre a morte. Ele não ousou a reclamar nenhuma só vez. Quando nós estamos em aflições, muitas vezes nós queremos dizer, foi fulano, foi ciclano, porque se não fosse essa situação, eu não estava nessa. Se aquele não tivesse feito daquele jeito, agora o caos não estava instalado, porque olha, a culpa não foi minha. Porque o fulano é assim, o ciclano é assado, porque o plano do governo, porque o político, porque a saúde, porque a economia, porque Deus. Todo mundo tem culpa, muitas vezes, menos nós. Então a gente tem que parar de buscar quem tem culpa, porque Jesus, ele chegou a morrer. A gente diz assim, só não tem jeito para a morte, né? Como não? Jesus chegou a morrer e ele venceu a morte. O seu triunfo veio quando ele venceu a morte. O triunfo não foi de não morrer. O triunfo foi de vencer a morte. O triunfo de Davi, quando ele foi posto na cova dos leões, foi quando ele foi posto na cova e saiu de lá com vida. Não foi o Senhor, o nosso Deus, livrá-lo de ir para a cova dos leões. Quando Daniel foi lá para a fornalha de fogo ardente com seus amigos, o Senhor triunfar na vida de Daniel, não foi ele não ser jogado na fornalha, mas foi ele sair com vida de dentro da fornalha. Então, muitas vezes, nós estamos no meio do caos, no meio do problema, da aflição, da angústia, daquela situação que parece que não vai dar, a vida acabou. Tá tudo desfeito. Agora, não deu. O Senhor vai te fazer triunfar nesta situação. Para isso, nós temos que crer. Para isso, nós temos que estar fechado com Deus, sem exceção. Orando, dizendo boas palavras, não ficando declarando o seu caos a todo instante, não ficando sendo a maior propaganda do seu problema. Mas nós temos aqui ser propaganda de Deus, daquilo que Ele pode fazer, né? Então, olha que coisa mais linda. O Senhor Jesus, Ele não ousou reclamar, então nós temos que seguir esse modelo. É bom que siga. Vem mais uma perguntinha para você. Na sua opinião, quais são as fontes para buscarmos o poder de Deus? Entende isso? Quais são as fontes para buscarmos o poder de Deus?
O poder de Deus em nós nos faz vencedores. Então, sem Bíblia e sem oração, nós não encontramos respostas para nada. Sem a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é Ele falando conosco, e sem a oração, nós falando com Deus, nós não encontramos nada. Não há na Bíblia um só homem, olha, não há em toda a história da Bíblia um só homem que encontrou a Deus sem que o buscasse em oração. Entendeu? Nós só conseguimos buscar a Deus se for em oração. Nós só conseguimos estratégias para vencer, para triunfar, através daquilo que consta na palavra de Deus. Quem olha para a Bíblia dizendo, é um livro, é só um livro. É o mais lido de todo mundo, ok? Ok, mas é só um livro. Para quem olha para a Bíblia crendo que foi escrito, né, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que Deus projetou aquele livro, é a boca do próprio Deus falando com a pessoa que está lendo. Então, a forma de buscarmos o poder de Deus é através da leitura da palavra do Senhor, do conhecimento dessa palavra e da oração, do falar com Deus. Terceiro ponto, para estarmos no caminho do triunfo. Terceiro e último, nós já estamos indo para a reta final, tá bom? Triunfa aquele que nunca perde de vista que Deus é poderoso. Você entende? Você consegue ter a total convicção de que Deus é poderoso? Se Deus está na causa, aquela causa tá ganha, não tô vendo, pra mim tá perdida. Não, mas se Deus está na causa, ela tá ganha, porque Deus é poderoso. Então, é controvérsio nós crermos que Deus é poderoso e entendermos que Ele está na nossa causa, porque Ele disse que Ele seria por nós, e aí nós declararmos que a causa está perdida, que o negócio foi por água abaixo. Então, na sua tribulação, nunca perca de vista que Deus vive, que Ele é grande, que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Entende? Diga assim, Abba Pai, tudo é possível para ti. Abba Pai quer dizer meu Pai. Então diga, Abba Pai, tudo é possível para ti. Se você tem um problema agora que tá bem aí, fresquinho na sua cabeça, que tá te deixando assim, realmente em aflição, diga o nome desse problema e diga, o meu Pai, Ele é poderoso e para Ele tudo é possível, problema. E você está posto nas mãos do meu Pai. Você vai se ver com o meu Pai, problema. Vejam que mesmo diante da tragédia iminente que estava ali para acontecer, Jesus, ele não perdeu de vista que Deus era poderoso e que todas as coisas estavam debaixo da vontade do Senhor, do mando, do controle do Senhor. Então, o seu destino não estava nas mãos de Pilatos, o seu destino não estava nas mãos de César, não estava na mão dos homens que queriam matá-lo, nem nas mãos daquele soldado, nem nas mãos de Judas que o traiu. Ele sabia, para o meu Deus, para o meu Pai, tudo é possível. Então não importava quem viesse ali para lhe dar comandos, ordens e dar o seu destino. O que importava para o Senhor Jesus é que para o Pai tudo é possível. Ele sabia que ele ia para a cruz, ele sabia que ele ia morrer, mas isso não era o mais importante para ele. Ele sabia que ele ia vencer, porque para Deus tudo era possível e o Senhor era aquele que o fortalecia. Então, nada havia mudado no coração de Jesus. Para Jesus, tudo continuava debaixo do total controle do soberano Deus. Na sua vida, tudo continua sob o total controle do soberano Deus? Se isso é realidade, então a boa notícia é que você não tem o que temer. Você vai triunfar sob esta aflição, em o nome do Senhor Jesus. E para nós concluirmos, eu vou dizer que nós estamos, eu e você aqui hoje, eu não sei como, eu não sei com quais aflições, com quais angústias,
quais são os problemas que você tem enfrentado. Mas eu sei de uma coisa, todos nós temos problemas. Todos nós estamos enfrentando algum tipo de problema. Sabe qual que é a diferença? É como nós encaramos esses problemas. É como nós nos mostramos como filhas de Deus, como filhos de Deus. Ou como nós, corremos dos problemas, entramos em aflições, desistimos, confessamos a nossa derrota, fazemos propaganda do nosso problema. Sabe, tem pessoas que acordam de manhã, que não querem nem saber de tirar o pijama, que não querem escovar dente, pentear o cabelo, dar um jeito na cara, não quer nada. Tamanha desistência que tá. Às vezes toca a campainha, não quer abrir a porta. Se toca o telefone, então, não vai atender. Tá oprimido, tá com medo, tá acuado, tá afugentado, tá se sentindo realmente em aflição e vencido. Então, isso é covardia. Isto é o princípio da desistência. E na desistência nós viramos murmuradores. Nós somos aqueles que reclamam. Na desistência nós só sabemos reclamar. O mundo tem culpa da situação, mas nós não. Outro dia eu tava no meu trabalho. E aí, o meu marido, o pastor Luiz, que tá aqui com a gente, ele me pediu um dado lá, né? O cliente tal pagou quais as datas, quais os valores e tudo mais. E eu tinha um relatório lá, e eu fui olhar no meu relatório. Eu falei, o relatório tá assim, tá assado. Ele falou, não, mas eu acho que tá, esse relatório não tá atualizado. Aí eu fui ver e realmente não estava atualizado. Tinha mais 2 valores para eu colocar ali e as datas. Aí eu falei para ele, então tá aqui, é assim e assado. Daí ele falou assim, não, esse valor não é daí. Esse valor é de outro cliente. Era a mesma pessoa que tinha depositado, só que um valor era de uma obra, outro valor era de outra obra. E eu juntei como se fosse uma coisa só. Aí ele falou assim, olha, desculpa te falar, mas os seus controles precisam melhorar e muito. Toda vez essa angústia, essa aflição. Eu prendi até minha respiração para não dizer nada, falei, tá bom, tchau, desliguei o telefone e na hora me veio nervoso, vontade de falar assim, controla você, faça você, não vou mais fazer, onde já se viu, que falta de consideração comigo, dizer que os meus controles precisam melhorar, onde já se viu isso, eu tô aqui dando duro, pesado, foi tudo que passou na minha mente em poucos segundos. Parei, falei, Senhor, olha isso, respirei, Senhor me fez realmente vencer aquela aflição e dizer, ei, eu posso melhorar. Realmente, se o meu controle estivesse eficaz, eu ia saber qual depósito era qual e o meu relatório estaria atualizado. Então eu posso melhorar, eu vou melhorar. Isso é uma crítica construtiva, eu não preciso me sentir desafiada, afrontada, desmerecida, né, não reconhecida por causa disso. É real, é verdade. E fui lá e fiz um esqueminha lá para que os meus relatórios estejam todos atualizados a qualquer tempo. Então é assim, muitas vezes alguém aponta um defeito teu, o mundo cai, o mundo acaba, pronto, a tromba foi lá no pé, a gente acha, pronto, não sou reconhecida, não sou valorizada, tanto que eu faço e isso e mais aquilo, nós sabemos fazer isso, né? Mas não, ei, é só algo para você melhorar, seja de qual maneira for. Tem pessoas que não sabem falar, né? Tudo bem, mas pula essa parte. O Senhor sabe sempre falar conosco. O Espírito Santo sempre vai ser gentil.
sempre vai ser muito amoroso, mesmo para nos corrigir, né? Então nós não podemos fugir, desistir do problema, nós temos que encarar, ir em frente. Muitas vezes nós estamos aflitos, mas sabemos que a vida não é só aflição, ok? Hoje eu posso estar aflita, mas eu já tive situações de alegria e eu vou ter ainda essas situações de alegria. Ontem foi bom, hoje tá difícil, mas o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. Nós estamos sujeitos a enfrentar aflições. Nós temos que lembrar das palavras do Senhor Jesus. No mundo vos tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então, para enfrentar aflições, nós podemos lançar mãos dos recursos poderosos que só os filhos de Deus têm à disposição. Só os filhos de Deus têm à disposição a misericórdia do Senhor. Pedir ao Senhor, Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Eu falhei, eu tô errada, ou tal coisa não deu certo, eu não sei por que caminho eu vou, parecia que estava tudo certo, mas a família tá assim, o emprego tá assado, a situação tá daquele jeito. Então nós temos que ter humildade e ter fé e pedir a misericórdia do Senhor. A Bíblia afirma que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Pedir misericórdia é muitíssimo melhor do que murmurar, sabia? É melhor pedir a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas quando nós não sabemos que caminho tomar, que rumo seguir, do que entrar em murmuração. Deus concede graça, quer dizer, favor, àqueles que são humildes e quebrantados de coração, do que aquele que é soberbo, que quer murmurar e que se acha o injustiçado da face da terra. Segundo ponto, lembrar que o amor do Senhor é leal. O Senhor é leal. Lealdade é uma qualidade maravilhosa que aponta a fidelidade de uma aliança. Ser fiel quer dizer, né? Não infringir em nada, não defraudar em nada, não trair, né? Não enganar, não fingir nada, não ter maus pensamentos. Então, o Senhor, ele é leal na aliança. Ele sempre vai nos amar de uma forma real, de uma forma pura, de uma forma verdadeira. Então, sempre nós temos que nos lembrar disso. O verdadeiro amor lança fora todo medo. É assim que o Senhor nos ama e é assim que nós temos que amar ao Senhor. O profeta Jeremias, ele disse, na aflição é preciso trazer à lembrança aquilo que nos dá esperança. Olha que lindo, é muito lindo. Eu gosto muito disso. Essa palavra está lá no livro de Lamentações, no capítulo 3, verso 21 e 22. É preciso trazer à memória aquilo que nos dá esperança. O amor do Senhor nos dá esperança. Saber de que o Senhor é por nós nos dá esperança. Saber que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É lembrar daquilo que Deus já fez na tua vida, que deu muito certo. Parecia que não ia dar, mas o milagre aconteceu. Nas suas aflições, comece a se lembrar desses momentos, eles são preciosos para nos devolver o bom ânimo, a esperança. Outro ponto, né? Creia que Deus trabalha em silêncio. Mesmo quando parecer que Deus não está fazendo nada, Ele está fazendo muito. E Ele está trazendo a provisão para a tua vida. Creia nisso. Por isso é tão importante, né? Ser filho de Deus, confiar no favor de Deus aos seus filhos, não murmurar e não desistir. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por nós e Ele vai nos fazer vencer todas as aflições. Ele tem poder para nos dar socorro na hora da angústia, na hora das nossas aflições. E por último, creia que você pode estar passando por aflições. Jesus, ele passou pela aflição, mas ele não permaneceu nas aflições. Nós vamos passar pelas aflições, nós não vamos permanecer nela. Por que o Senhor Jesus não permaneceu nas aflições? Porque ele usou os recursos, ele usou o maior recurso que ele poderia lançar mão naquele momento. Sabe o quê? A oração. Ele foi falar com Deus. Nas tuas aflições, nas tuas angústias,
nos piores momentos, mas nos melhores também. Vá orar. Vá falar com Deus. O Senhor vai te acalmar, o Senhor vai te dar estratégia, o Senhor vai te fazer ter aquele insight, né? Aquela luz maravilhosa que vai realmente resolver a situação, mudar o caos e trazer a bênção. A oração nos move, sabia? A oração é poderosa, poderosa. Romanos 8,18, o apóstolo Paulo, ele diz assim, ó, que as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória do nosso futuro em Deus. Que coisa mais linda! As aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória do nosso futuro em Deus, daquilo que Deus está nos trazendo. As aflições são de curta duração, elas passam, sabia? É só você confiar em Deus e usar o recurso da oração, que você vai triunfar. Use o recurso da oração. Ele não tem contraindicação, ele não tem limite, ele não se acaba e ele se aplica em todas as horas, todas as horas. Use o recurso da oração e você vai triunfar em o nome do Senhor Jesus. Amém? Que delícia, que maravilha poder compartilhar com você essa palavra. Eu preciso perguntar para você, se você hoje ouviu essa palavra, você tem fé em Deus, você crê no sacrifício que Cristo passou naquela cruz por você, mas você ainda não fez a oração de declaração, de confissão de fé, declarando que o Senhor Jesus é o seu Senhor único e suficiente Salvador, e você queira fazer isso nesse momento, escreva aí, confissão. Se você já fez essa confissão de fé e você estava desviado do Senhor, você estava fora do caminho do Senhor, e você quer restaurar a sua aliança com Deus, que você ponha aí restaurar. A mamãe está dizendo passar pela aflição, olhando para o alto, é de lá que me vem o socorro. É isso aí, mamãe, é assim mesmo. Então, se você quer fazer a declaração de fé, a confissão de fé, coloque aí, confissão. Se você quer fazer a restauração da sua aliança com Deus, coloque restauração. Se você não quer fazer isso nesse momento, eu creio que se isso é necessário na tua vida, o Espírito Santo vai te incomodar. E você pode me procurar, que eu vou ter imenso prazer em ser o instrumento para que o Senhor Jesus seja Senhor e Salvador da tua vida. Agora eu gostaria de orar com todos vocês. Curva a tua cabeça, coloque as mãos no teu coração, que você possa declarar ao Senhor a sua dependência dele, a sua necessidade, que você tem desse Deus maravilhoso, em nome do Senhor Jesus. Que você possa trazer à memória agora tudo aquilo que é necessário Deus fazer na tua vida, quais são as tuas angústias, quais são as tuas aflições, o que é que você está precisando que Deus faça em você, que é o milagre que você tanto necessita. Em nome do Senhor Jesus, una a tua fé comigo e crendo que Deus vai fazer. Ele vai fazer. Curva a tua cabeça, fecha os seus olhos. Nós vamos orar e nós vamos crer que o Senhor Jesus, Ele é suficiente e poderoso para te alcançar onde você está, na condição que você está. Muitas vezes estamos bem por fora, mas é somente uma fachada
Nós estamos estraçalhadas por dentro. Parece que tudo está em ruína na nossa alma. Mas nós temos que buscar a esse Deus Todo-Poderoso. Nós temos que buscar o Senhor Jesus, que triunfou sobre as aflições, que venceu a morte e que diz: eu sou contigo. Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós agora unimos a nossa fé e nos apresentamos diante de Ti. Cada um, Senhor, dos Teus filhos e filhas, que agora, Senhor, está unido a essa oração. O Senhor bem os conhece, o Senhor sabe cada angústia, cada aflição que cada um tem passado. O Senhor sabe a limitação, Senhor, de cada um. Senhor, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Muitas vezes a nossa alma nos limita, até mesmo no nosso orar, no nosso buscar ao Senhor. Muitas vezes a nossa visão espiritual é ofuscada. Não conseguimos enxergar o Senhor. Não conseguimos enxergar a vitória. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor, Pai, derrame o teu bálsamo curador, sarador sobre nós. Cura a nossa alma, Senhor. Cura, Senhor, as nossas debilidades, Pai. Nos faça triunfar sobre o caos, sobre as aflições. Nos dê a vitória, nos faça pessoas mais fortes. Ao invés de sermos murmuradores, ao invés de sermos aqueles que faz a propaganda dos nossos próprios problemas, que nós sejamos os anunciadores das boas novas, que nós possamos divulgar, Pai, realmente o teu reino, que nós possamos glorificar o teu nome, que possamos testemunhar quão grande é o Senhor, que possamos dizer ao nosso problema: quão grande é o Senhor é muito maior do que qualquer problema que fomos enfrentar. Que assim, Senhor, possamos nos tornar fortes em Ti, para sermos muito mais do que vencedores. Não queremos ser pessoas de sucesso simplesmente, nós queremos ser pessoas triunfantes, Senhor, e dizer que as nossas aflições, elas estão debaixo dos nossos pés, porque é o Senhor quem nos sustenta, quem nos dá a vitória, Senhor. Então cremos que esse problema que estamos enfrentando, essa aflição que estamos enfrentando, não importa o tamanho dela, a força dela, a dimensão dela, importa que o Senhor é maior e que o Senhor já nos deu a vitória e que nós vamos sobrepor sobre esse problema, aflição e angústia e vamos anunciar a toda a gente a vitória que o Senhor nos deu em o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Amém! Você crê? Aleluia! Eu creio. Eu creio na minha e na tua vitória. Eu creio nesse Deus maravilhoso, que Ele é incapaz de mentir e Ele cumpre todas as suas promessas. Amém? Aleluia! Diga aí, diga comigo, vamos declarar. O fardo nunca será maior do que eu possa carregar. Por isso, eu vou triunfar. Amém? Oi, Dona Sônia, linda! Beijo, muita saudade. Vamos lá, todos nós. O fardo nunca será maior do que eu posso carregar. Por isso, eu vou triunfar. Uhul! Amém, aleluia, glória a Deus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde poderosamente, que o Senhor te dê a paz, em nome de Jesus. Eu te amo, muita saudade, quero te ver logo, mas enquanto não podemos nos ver, nos abraçar e beijar, nós estamos aqui, unidas pela nossa live. Muito obrigada por você que participou até agora, que esteve conosco, que me fez companhia. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, Patrícia. Beijo. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Uma excelente semana. Amém, mamãe? Te amo, linda. Mamãe, eu sou seu fruto. Uhul! Ai, que gostoso, né? Deus te abençoe. Amo muito, muito, muito vocês. Te amo, Elô. Boa semana, todos os dias, às 19 horas, live com o pastor Luiz Fernando.
E fica de orelha aí na nossa propaganda do Cá Entre Nós, tá bom? Tem sido muito bom. Deus abençoe você. Um beijão, graça e paz. Amém.